Ei, Irene, Bom dia, querida. Tudo bom? bom dia, tudo bem e você? Tudo jóia. Que bom que você está aqui. É, Ah, Eu estou super honrada de estar fazendo essa abertura com você, desse 21º Festival da Limpeza do Projeto Araras, que é esse projeto lindo, né, desse pedacinho de paraíso aqui da região serrana do Rio de Janeiro. E é verdade. antes. Bom dia para. Bom, Você aliás, tá boa me vendo tarde. bem? Eu Eu tô tô me te vendo vendo. escura, tá? Não, Então tá tá. legal. Não? Então tá bom. Tá tudo certo, tudo sim. Tá. Então, boa tarde para todos, né? Antes da gente começar essa conversa, eu queria fazer só dar uns recadinhos do projeto, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui minha colinha, né? Uhum. Então, primeiro, né, quer dizer, é uma coisa óbvia, a gente está fazendo esse festival de maneira virtual, porque por conta da pandemia, né, a gente não pôde ter as atividades que a gente sempre faz nos festivais, né, que são geralmente 2 semanas de muitas atividades educativas, culturais e de ações de limpeza mesmo, efetivamente, da região de Araras, dos rios, enfim. Mas diante disso tudo, a gente até escolheu esse tema que eu acho que é bastante inspirador e a Mana vai falar sobre isso melhor pra gente, né? Que é o Reflorestando a Vida, né? Então, primeiro os recadinhos, depois a gente faz essa conversa. É, Então, a gente tem a nossa sede no Shopping Araras. E nesse momento de pandemia, a gente está funcionando em plantão. Então, a gente fica lá às sextas-feiras, de 10 às 13 horas, tá? Porque geralmente, normalmente a gente fica lá todos os dias, tem uma biblioteca pública, tem um bazar de trocas, enfim, tem mil coisas lá e nesse momento a gente não pode, infelizmente, a gente não pode estar lá fazendo essas atividades. Então, para quem tiver alguma questão, sexta-feira, de 10 às 13 horas. Outra coisa que eu queria fazer também, em nome do projeto, é agradecer a todos que participaram da campanha de doações de cestas básicas. Nós fizemos uma campanha que se chamou Araras Solidária e foram 4 meses de campanha, muita gente ajudou, foram muitos beneficiados. Então, em nome do projeto, eu quero fazer esse agradecimento. Outra coisa, na nossa bio, a gente tem lá um Linktree com vários links das nossas redes, do nosso site, um link para doações. O projeto sempre precisa de doações, então quem puder ajudar, tá lá. O link é qualquer quantia, pode ser doada. Outra coisa também, quem quiser se associar ao projeto, que é uma ideia melhor Hum. ainda, também tem um link lá para se associar. Que aí, ao invés de serem doações, a pessoa paga uma quantia fixa por mês. Seria maravilhoso que a gente pudesse ter mais associados nesse momento. E além de É... pagar, né, Irene, só para fazer um adendo disso, que às Uhum. vezes a pessoa não está podendo contribuir financeiramente, ainda mais nesse momento, mas às vezes tem um saber, tem, né, ideias, pode ir lá contribuir voluntariando Sim, também, né? sim, tá aqui na minha colinha. Ah, Está aqui na minha colinha. Já vou chegar olha lá. eu, Ariana, já fico logo Não, furando mas fila. é assim mesmo. Afinal de contas, você é a nossa presidente, que aliás eu esqueci de te apresentar, mas eu já vou chegar lá também. Ah, Então, deixa eu ver. Então agora vamos falar a questão do voluntariado. O projeto também sempre recebe, com muita alegria, pessoas que querem compartilhar seus saberes, né? Os voluntários do Projeto Araras. E nesse momento, especialmente,
a gente está iniciando um novo projeto com várias parcerias que vai ser melhor explicado na live de amanhã. Então, é um projeto de reflorestamento. A gente também está iniciando a gente tem uma iniciativa de compostagem pública e trilhas para ecoturismo. Tudo isso vai ser falado durante a semana e na próxima semana nas várias lives que a gente vai fazer. Mas então a gente também está recebendo parcerias e voluntários para esses novos projetos, tá? Então vamos lá, o que interessa para hoje, que é essa conversa. Não, tudo isso interessa. Tudo isso interessa. Então, essa conversa é com a nossa presidente do Projeto Araras, Amana Malta, que é multifacetada, ela tem milhares de projetos, iniciativas profissionais e, enfim, ela é designer de moda, empresária de moda, terapeuta, designer regenerativa e tem, assim, muitas coisas bacanas para falar com a gente. Então, eu vou passar a palavra para a Amana. Seja bem-vinda, querida. Oi, Irene, muito feliz de estar aqui com você. É muito, assim, curioso, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse ser um dia presidente do Projeto Araras. Para mim era uma coisa muito distante. E ainda hoje eu sei que tem pessoas muito mais capazes até de assumir isso. Mas nesses momentos, assim, da vida, né, que ninguém quer fazer nada, ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Eu acho que, assim, o mais capaz é aquele que está topando. Claro. Né? Então, assim, o primeiro chamado que eu quero fazer aqui para as pessoas é esse, sabe? Não fica achando que você não pode fazer. Vai poder fazer sempre alguma coisa. O que precisa mesmo é sair da inércia e partir para boa vontade. Alguma coisa você vai poder ajudar. Claro. Especialmente nesse momento, né? Tão desafiador para a humanidade, né? Para o planeta. A gente precisa realmente arregaçar as mangas e fazer, né? Totalmente, né, Irene? Eu acho que, assim, um pioneirismo do Projeto Araras é esse. É um trabalho, uma ONG, né, a Mocip, que surgiu de uma questão que incomodava, que eram os lixos nos rios e afluentes. Então, começou com esse mutirão 21 anos atrás, onde a comunidade não tinha ainda uma organização, né, mas as pessoas se uniram para fazer essa limpeza. E daí viu-se a necessidade de fazer a limpeza. Sim. Sim. É importante cair Peraí, um alguém pouquinho. ligou bem no meio. Tá. Tá bom. Me dá um minuto, por favor, que é coisa de live. Eu preciso dar um recado aqui pro meu marido. Peraí. Claro. Hamilton, Angelina quer desmarcar. Liga pra ela, por favor. Pronto. Bom, voltando. Então, é coisa de compromisso de família, não tem jeito. Claro. A gente está aqui em casa, literalmente. Literalmente, né, Irene? Não sei nem aonde que eu estava mais. Bom, vamos recapitulando. Aonde eu estava, Irene? Você estava falando de como começou o projeto, que foi um grupo de amigos que há 20 anos atrás se sentiu incomodado com a situação do meio ambiente de Araras. Isso. Então, é pioneiro nesse caso da insatisfação, né? Então, assim, eu queria trazer esse pensamento para esse momento que a gente está vivendo, que é realmente o momento da gente sair da zona de conforto, porque não estava bom antes. O nosso normal de antes não era um normal equilibrado, abundante, justo, honesto e bacana. Era um normal de exploração, de desequilíbrio, né, de fome, de miséria. Então, a gente está sendo colocado agora numa situação em que está afetando a todos para a gente realmente falar, poxa, eu estou insatisfeito. E eu acredito muito que toda mudança no mundo foi gerada pela insatisfação humana, né? E se a gente estivesse sempre satisfeito, não ia ter mudado nada. Ia continuar lá na caverna. Então, a gente está nesse momento de sair da caverna, né? Da caverna da ignorância. Sim. Essa caverna de ignorância que assola não só o país, mas a política mundial, né? Claro. A gente fala de nível global.
Então, a Sim, gente nunca viu tantas pessoas doentes, tanto fisicamente quanto emocionalmente, mentalmente, né? Que foi até o tema que a gente veio trazer esse ano para o festival, que é o Reflorestando a Vida, fala muito disso também, né? O quanto da sua própria vida você está de fato nutrindo, né? Florestando. Porque às vezes está só existindo, está no automático, e falar, ah, que bom, eu tenho um emprego, ah, que ruim, eu não tenho um emprego. Mas será que é o emprego que vai de fato trazer esse reconhecimento que você quer, essa estabilidade que você quer? Ou será que é você encontrar aquilo que realmente te move, que você sabe fazer, que você pode ajudar o mundo e através disso, sim, receber dinheiro, né? Eu acho que sim, essa mudança de paradigma fala muito disso que a gente está vivendo. Irene, exatamente. qualquer coisa você me interrompe, hein, que eu falo pra caramba. Não, Não sei, eu vou deixar você falar. não sei se tem pergunta, se tem alguma pauta, a gente não ensaiou nada, então não sei se você vai Não, fazer mas pergunta. se surgir alguma pergunta, eu te passo aqui. Você tá conseguindo ver, né? Tô. Gente, se alguém quiser mandar pergunta e interagir aqui também, não deixa a gente falando sozinha, não, tá? E aí, hoje, o que eu pensei em trazer, né, preparar, foi justamente o tema que a gente bolou aqui, é como a regeneração pode surgir através do eu, né, através do autoconhecimento, através da cura de si mesmo. E tem uma frase do Krenak, né, do Ailton Krenak, que eu quero trazer aqui porque eu acho muito importante, que é o seguinte: o sistema do jeito que ele é, capitalista, trouxe para gente um monte de presente. Um brinquedo eletrônico para a gente se comunicar, trouxe tecnologia. Só que eles estão destruindo montanhas para dar esses presentes para gente. E a montanha, ela é vida, né? Então, será que a conexão está de fato aqui nisso que a gente está fazendo hoje só? Ou se a gente estivesse mais conectado com a montanha que está lá sofrendo, a gente estaria num nível de desenvolvimento pessoal muito maior, Sim, né? Eu acho que está todo mundo muito no digital, que é importante nesse momento, porque é o que está tendo, mas venho trazer aqui essa reflexão, né, da importância também de estar perto da natureza de alguma forma, de conseguir se integrar, de entender que faz parte disso tudo, claro. né? Eu, eu sempre falo que, na verdade, o homem, quer dizer, não sou eu que falo, muitas pessoas falam isso, obviamente. O homem é natureza. Nós somos da natureza, né? E por alguma razão houve uma desconexão muito forte, especialmente aqui no Ocidente, né? E é como se fôssemos nós e a natureza. E na verdade nós somos parte dela, né? O nosso corpo tem todos os elementos naturais e minerais e tal, como as árvores, as montanhas, as pedras, enfim, né? Então eu acho que essa desconexão é que causou essa crise que a gente está enfrentando agora. A gente começou a enfrentar uma crise que está, infelizmente, acho que ainda não está no pico, né? Ainda vai chegar, mas eu acredito que com as várias ferramentas que estão disponíveis para quem quer, a gente consegue reverter isso, né, Mana? É, assim, a gente quando começa a falar muito desse tema de escolha consciente, consumo consciente, de trazer um pouco mais de consciência para o dia a dia, dá uma impressão de que a gente é muito livre para escolher, né? E a gente sabe que, no fundo, muitas das coisas que a gente escolhe não são nossas escolhas conscientes de verdade. São escolhas do inconsciente, né? Uhum. Então, a gente vê, por exemplo, questão política de polarização, né? Que a gente vem acontecendo aí de 2013 para cá. Das Sim. pessoas pararem de se falar, as pessoas que se amavam a vida inteira, que cresceram juntas, Uhum. criando essa mágoa, esse rancor, quando no fundo, se a gente para olhar e convergir o que todo mundo quer saúde, todo mundo quer educação, todo mundo quer direito básico, mas Sim. não se. Essa falta de diálogo, de onde veio? Né? Eu sempre
será que aquela primeira grande manifestação no Brasil, que foi causada pelas redes sociais, né, que foi impulsionada pelas redes sociais, o quanto isso teve de genuíno, o quanto foi uma escolha do povo e o quanto foi financiado por alguém que a gente nem sabe quem, Claro, sabe? claro. Então, assim, a gente tem que ficar muito consciente em tudo. O quanto que a gente Sim, está escolhendo estar aqui online hoje, né? E o certo. quanto a programação geral está fazendo a gente estar aqui. Então, é Uhum, começar a ficar atento que tudo aquilo que parece que é o senso comum, não, mas isso é óbvio, tal pessoa não presta, tal pessoa presta, uhum, né? Isso é óbvio que eu tenho que estar online. Começar a trazer que a consciência é, eu não tenho nada, eu não tenho que estar aqui, eu escolhi estar aqui, uhum, sabe? Eu não tenho que brigar com quem pensa diferente, eu escolhi brigar por quê? Ah, porque eu tenho uma causa, porque eu acredito em algo, tá? E que mudança efetiva isso está causando para mim, para o meu relacionamento com aquela pessoa e para o planeta, né? uhum. Então, a sensação que eu tenho é que essa programação é para fazer a gente ficar igual mosca varejeira em volta do cocô. Desculpa o termo, gente, mas é porque a gente não está tendo noção do parâmetro assim geral, né? A gente fica naquilo ali, gastando toda a nossa energia naquilo ali. E Uhum, aquilo não representa o que de fato assola a população, a sociedade como um todo, né? uhum, Então, começa a olhar, será que você escolheu entrar naquela briga política, né? Será que você escolheu, por exemplo, que seu filho estivesse numa escola agora tendo aulas online, em vez de estar lá na natureza aprendendo a plantar, aprendendo a colher, aprendendo a manter a aham, vida, uhum. né? O quanto de importância a gente dá para a vida de fato, né? Eu não Claro, estou desvalorizando é, o trabalho intelectual, mas é a gente começar a dar valor para o trabalho também que conecta a gente com a vida, né? Porque, por exemplo, se a gente deixa um ser humano médio hoje em qualquer floresta, tá? Com vida, com água, com todos os uhum, recursos que ele precisa para sobreviver, ele uhum. não sobrevive, porque ele não aprendeu a se nutrir, ele não aprendeu o que ele pode comer, o como que ele pode cultivar. A gente é muito burro, sabe? A gente foi criado nesse sistema de educação para ser deseducado, Exato. né? Porque quanto mais deseducado a respeito da nossa própria vida e da vida do lugar que a gente está vivendo, mais é fácil a gente ser controlado. Claro, mais dependentes ficamos. Sim, totalmente, porque você vai criar a galinha, né, para depois ter o ovo, ou você vai comprar aquele carro do ovo que passa lá 30 ovos, R$ 10, É, né? exatamente. A gente prefere o imediatismo, que não dá Uhum, trabalho. uhum, E assim, e tudo bem, algumas vezes a gente precisar de uma coisa prática, né? Não estou claro. aqui defendendo que tem que abrir mão da praticidade, não. Uhum, Mas e se aquilo que você não produz, você conseguir comprar de alguém que produz de uma maneira correta, sim. né? Uhum, Porque eu acho que o design regenerativo e a forma da gente ver as coisas de uma maneira integral fala muito disso. Se na minha comunidade tem alguém que produz um queijo, eu não vou comprar o queijinho Regina do mercado, que vem não sei bem de onde, aham, sabe? É a gente começar a valorizar o nosso entorno, porque aqui em Petrópolis a gente é muito privilegiado nesse muito. sentido. Uhum, Muito, muito. sabe? Você vê que às vezes eu cheguei no início de pandemia e falei, nossa, como as pessoas estão solidárias. Falei isso para uma prima minha do Rio. Ela falou, você tá louca, né? Tô vendo as pessoas se estapeando. As pessoas Aham, estão surtando. Eu falei, gente, realmente eu vivo numa bolha, sim. né? Porque aqui a gente tem tudo. A gente é Temos. muito suprido de tudo. E aí, Graças a por que Deus. que a gente tem tudo e no Rio não tem? Porque lá é uma desconexão muito maior, né? Uhum, claro. Uma aglomeração de pessoas. Tem um estudo, vocês podem olhar até na Wikipédia, mas que é um censo, que fala que nos anos 70, 30% da população era urbana e 70% era rural. E Uhum, hoje isso inverteu. uhum. 70% é urbano e 30% é rural. Então, olha como isso é disfuncional, né? Não é É, nem meio a muito. meio. É, exatamente. É. Isso é uma coisa que eu, assim como você, eu sou carioca, né? Eu voltei para Petrópolis há 2 anos, porque eu sempre quis voltar para cá.
E a qualidade de vida aqui é tão diferente por tantos motivos, né? Apesar de a gente já ter problemas também, porque é uma cidade que cresceu muito, o trato com as pessoas, porque a natureza muito presente, eu acho que isso dá uma suavidade também para as pessoas, né? Enfim, eu lamento que, principalmente no Brasil, haja uma concentração muito grande nas grandes cidades, né? Porque eu acho que o desenvolvimento foi muito mal planejado aqui, infelizmente. Os interiores ficaram muito desguarnecidos, quando em outras épocas, né, os interiores eram os lugares mais, vamos dizer, cobiçados pelas riquezas naturais, etc e tal, né? Mas eu acho que a partir realmente dos anos 60, 70, isso foi mudando demais. E como você falou agora, eu nem sabia desse dado, né? Realmente uma concentração excessiva nas grandes cidades, infelizmente. Bom, Nossa, é. é excessiva, mas já até extrapolou do excesso, né? Sim, com Porque certeza. eu não consigo mais. Antes eu andava no Rio. Quando eu vim morar aqui, há 12 anos atrás, eu achava isso muito estranho, as pessoas estarem sempre de bom humor, as pessoas saberem seu nome. Você vai uma vez, a pessoa já sabe seu nome, já te atende rindo e falando seu nome. Eu falei, hein? Que coisa esquisita. Aí, sei lá, passaram 3 meses morando aqui. Eu fui pro Rio para fazer alguma coisa e fui numa padaria perto da casa da minha mãe. Aí eu, gente, que povo mal educado, tá todo mundo de mau humor. O que tá vendo? Aí eu É, percebi que, na verdade, o meu ritmo e a minha percepção tinha mudado, né? exatamente. Trazendo nesse âmbito da doença e da saúde, ninguém se cura no mesmo ambiente em que adoeceu, Exatamente. né? Então, se a sociedade está doente e a sua percepção tá ok, se você está vendo que está doente, você está insatisfeito, você tem duas escolhas. Ou você muda a sua percepção sobre a realidade e fala, não, agora eu amo isso aqui. Eu amo a muvuca, eu ando andar no Mercadão de Madureira, Uhum, eu ando andar na Rua Buenos Aires, no centro do Rio, eu gosto, né? Se você é feliz e saudável com isso, ok. uhum, Agora, se isso é algo que te incomoda e você fica ali todos os dias amaldiçoando sua vida, ai, que coisa horrível, que cidade horrorosa, que isso, que aquilo, aí eu fico pensando, o que prende realmente uma pessoa a se manter nessa situação? Muitas vezes uhum, a desculpa é o dinheiro, né? Ou o status. Aí eu volto a falar daquela história de estar aprisionado, né? uhum, Porque a gente fala muito de vício como se fosse só adicções químicas, né? Vício, enfim, de drogas ilícitas, mas para se viver numa sociedade doente, você fica viciado o tempo todo. Ou você é viciado em tecnologia, ou você é viciado em carboidrato, açúcar e gordura, ou em todos os dois. Ou é, você é viciado em estresse, uhum, e você muitas vezes é viciado em trabalhos tóxicos para ter o seu dinheiro. E viciado em status, isso tudo vai viciando a gente de uma tal forma que você uhum, pensa assim: quem eu sou se eu não tiver esse trabalho? Quem eu sou se eu não tiver o dinheiro para sustentar essa vida de condomínio e esse carro e isso tudo? E aí você não uhum, se reconhece sem aquilo, exato. como se aquilo ali definisse, né, Sem o o seu título, valor. né? Sem o seu cargo, sem o seu título, né? É, eu tinha É. um amigo que ele era doutor e ele tinha um carrinho lá, um Fiat Uno, e ia abastecer. Aí ele dizia que assim, não, pô, eu chego no posto, o cara demora a me abastecer, sabe? Me trata meio mal até. E aí vem um cara com um carrão lá, um Land Rover, aí o cara fala, ô doutor, vem cá que eu vou limpar, eu vou não sei o quê. Quer dizer, o título de doutor é uma coisa muito colonial, né? Muito colonialista. Exatamente. Colonialista. Isso, travou. Porque, assim, você vê que a gente ainda faz isso, né? De ficar Sim, dando valor a quem tem posses, né? Mas isso é uma coisa muito de Brasil exato. colônia. Que Muito, é. muito. Exato. Bom, Irene, me fala também, que eu tô falando dessa. É, bom, eu queria que você falasse um pouquinho de uma ferramenta que você utiliza. Gente,
A Mana, realmente, ela criou um método é, de estudo, de autoconhecimento, que eu acho, assim, fantástico. Eu sou super suspeita para falar, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque são insights muito interessantes, assim, coisas que a gente não percebe, tá? Então, eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Que é do método Criação Veloz, que foi uma coisa que a Mana criou. E eu acho, assim, que é uma ajuda muito grande para quem tem acesso a isso. E eu queria que você falasse de uma coisa que eu acho muito legal, que é daquela escala do Dr. Hawkins, né? Queria que você falasse um pouco daquela coisa dos sentimentos, que eu acho que isso ilustra muito bem o nosso estado de espírito até frente às coisas que a gente está vivendo. Você pode falar um pouquinho disso? Claro. Bom, o Dr. David Hawkins, ele categorizou os sentimentos com uma escala vibracional em Hertz. Então, na verdade, ele fez esse estudo falando dos sentimentos, das cores, das emoções, da visão de mundo, da visão de Deus e da sonoridade de cada um dos sentimentos. Então, tem vários estudos sobre isso. Mas o que ele fala sobre as vibrações é que a vibração mais baixa que a gente tem é a vergonha. Nada é pior do que a vergonha. Então, eu até fiz um post ontem falando sobre isso. Assim, para de falar que vergonha de ser brasileiro. Para de falar que vergonha desse país, que vergonha da política. Porque a vergonha, ela te deixa na inércia. A pessoa que tem vergonha, ela não acha que é possível mudar aquilo. Né? Por exemplo, se você tem vergonha do seu corpo, você não vai mostrar seu corpo. Você não acha que você pode mudar o corpo. Você não vai malhar, você não vai fazer uma plástica, não vai fazer nada. Você vai só esconder. Né? Se você tem vergonha da sua origem, do seu pai, da sua mãe, né, do lugar que você veio, você não vai mudar o lugar à sua volta. Você vai simplesmente desprezar e se esconder. Então a vergonha, ela fala muito desse momento que eu vejo muito o Brasil está passando, né, e que eu acho que é uma situação que a gente tem essa memória da vergonha muito, né, que é o espírito de cachorro vira-lata, lá, esse sentimento, que é como se tudo que vem de fora é melhor. Ah, mas nos Estados Unidos é maravilhoso. Olha, você já passou mal nos Estados Unidos para ver como é que é o serviço de saúde? Entendeu? A gente tem o SUS aqui, todo mundo tem direito. Viva o sabe? SUS! É isso aí. Então, para com essa história de ter vergonha. É assim, se você tem vergonha de alguma coisa, investiga e entende por quê, né? Quando que você foi humilhado para sentir essa vergonha e o que que você pode perder se você chegar e enfrentar isso, né? Uhum. E aí a gente vai subindo um pouco nessa escala da consciência. Eu vou subir um pouco mais para a gente Claro. chegar onde é o que vamos falar muitos, né? Mas Tá. a raiva. A raiva, que é vista como um sentimento super ruim, é ela que tira a gente da vergonha. Né? Lá no início da live eu falei que são os inconformados que mudam o mundo. Sim. Eles tiveram raiva. Claro. Eles tiveram vergonha daquela situação, né? E eles ficaram com raiva. Uhum. Então, graças à raiva, o mundo mudou. Sim. Você precisa nutrir raiva pelas pessoas, ressentimento, ira? Não. É importante olhar que quando sobe aquele ranço, sobe aquela raiva, você olhar e falar, por que que isso me causa essa situação? Será que é algo que, eu não posso mudar e que eu tenho que aceitar e conviver? Ou dois, será que é algo que eu posso fazer alguma situação, alguma ação para modificar? Né? Ou me modificar ou modificar ao redor, que é o que o Projeto Araras faz. Sim. Né? Então, o Projeto Araras veio disso, né? Dessa história de ter vergonha daquele lixo que estava no rio, ficou com a raiva danada e tomou uma ação, que aí a gente sobe na escala da consciência, que é para o empoderamento. Né? Que aí você já não está mais com raiva, você já não quer mais discutir, você não está nem aí para o que, sabe, se é de direita, se é de esquerda, se é certo, se é errado, se é bom, se é mal. Você vai falar, tá, mas isso não está resolvendo mais. Já deu. Vamos fazer agora uma coisa efetiva. Então você começa a ter orgulho. Orgulho da sua origem, orgulho da sua terra, orgulho do seu corpo, orgulho de quem você é, do seu pai, da sua mãe, e de tudo. Então, nesse momento que a gente está precisando despertar,
é o orgulho, que ainda não é uma vibração das mais elevadas, porque o orgulho também não deixa você subir para uma escala mais elevada, que é de começar a amar incondicionalmente e entrar numa neutralidade. Quando a gente Sim. fala neutralidade, não quer dizer assim, eu sou isentão, não quero saber de nada, não. A neutralidade é você olhar a situação de uma maneira ampla. Seria assim, tudo bem, existe o lixo, existe a limpeza, né? Existe a preservação e o reflorestamento. Existe o direita, existe a esquerda, existe a miséria, existe a abundância. Você está só observando aquilo. Uhum. Porque quando você entra nessa zona da neutralidade, você cria um espaço mais de consciência para falar assim, olha, eu estou sendo manipulada assistindo esse programa de TV, eu estou sendo manipulada na minha rede social, eu só recebo notificação das mesmas pessoas, a rede social está me mandando mensagens, criando raiva em mim, ira, para eu ter vergonha das pessoas que me cercam. Você começa só a observar e falar, tá bom, vai. Não quer dizer que você não vai cair de novo na vergonha, na raiva e na ira. Claro. Mas depois você se centra de novo e fala, tudo bem, entendi. Tá? E aí, quando a gente consegue chegar na neutralidade, é que a gente consegue acessar o sentimento de abundância. Porque tudo abaixo da neutralidade compete. Quer dizer, se eu tenho uma marca de roupa, se outras pessoas têm também, são minhas concorrentes. Isso é escassez. Isso é a política de que eu tenho que gerar competição. Quando, na verdade, se tá bom para mim, o mercado vai estar bom para todas as outras pessoas que fazem a mesma coisa, né? Claro. Esse é o paradigma de abundância. Mas a gente não consegue chegar nesse estado antes de atingir essa zona do coração, que é a zona da neutralidade, que é de agir com a sua melhor parte, né? Com a sua consciência do coração, e não com um estado mental que te diz que se você ajudar alguém, você não vai ter o dinheiro amanhã, né? Que se você contribuir de alguma forma, você vai ficar muito cansado, né? Ou se você tiver dinheiro, vão roubar de você, sabe? Vão botar olho gordo. A gente vai criando umas coisas, né, que são para limitar mesmo. Sim, né? E aí, Irene, para a gente chegar na escala, que é o que estamos todos aqui trabalhando para o planeta Terra um dia chegar, é a escala do amor incondicional. Né? Que você vai e você fala assim, eu entendo que a pessoa me feriu, eu entendo que a pessoa queimou, fez uma queimada, mas eu tô vendo a dor que essa pessoa está sentindo. Né? No caso daquele senhor que estava em desespero, tacou fogo no carro para conseguir o dinheiro do seguro e provocou uma queimada gigante, sem precedentes aqui na nossa região. Minha primeira reação foi xingar ele de tudo que é nome. Depois, quando eu soube, falei, cara, imagina o nível de desespero de uma pessoa, um pai de família, para ir no meio do mato queimar um carro. Talvez o único bem dele, né? Exatamente. Então é a gente entender que o desespero desune a gente, sabe? Sim. O julgamento desune a gente. Então, se somos todos natureza, esse homem, enquanto natureza, estava e está desamparado. Então, todo o desequilíbrio, né, da natureza que acontece e da humanidade vem do desamparo. Se a gente abandona tal pessoa porque julgou, a responsabilidade daquele abandono também é nossa. Se eu desisto de argumentar com alguém porque pensa diferente de mim, a responsabilidade também é minha. Porque eu não tive capacidade de amar o suficiente. Né? E acho que foi o Gil, que vai vir até aqui falar também sobre o Trilha Trilhas. Não me lembro se foi ele ou se foi aquele rapaz que é diretor ali do Anglicano. Sim. Que ele fala sobre isso. Assim, ele vê que as crianças não amam a região. Não tem esse sentimento de que, uau, eu quero ficar aqui, vou fazer pelo meu lugar. Tem, na verdade, um desprezo falando, cara, aqui não tem nada. O que eu vou fazer aqui? Então, esse é o sentimento de vergonha que está sendo implementado nas crianças, né? Eu lembro de eu dei aula uns 4 anos na ONG aqui da minha rua, que se chama CELIG, e era aula de moda. Então, comecei com uma turma de 30 meninas, tinha meninas, mulheres, e quando eu terminei, concluí os 4 anos, eram 4. 4 chegaram ao final. Mas dessas 4, 2 fizeram faculdade de moda. Nossa, que massa.
e duas não quiseram sair daqui. Uhum. Então, sabe, aquele que nem a Luísa fala, é de formiguinha o projeto, É, né? Um trabalho de é. formiguinha. Porque essas duas, elas vão ser duas pessoas que vão entender como é amar o lugar, como é criar um design que conte a história da sua vida, e não querer Sim. criar uma personalidade diferente do que ela é, né? Uma origem diferente da que ela teve, como se isso fosse superação. Uhum. Outro dia eu estava assistindo uma live, me fugiu o nome dele, é um poeta periférico de São Paulo. Depois eu acho, mando para a gente colocar aqui Sim. na live que vai ficar salva. Mas ele fala o seguinte, que quando a gente desperta esse orgulho de quem a gente é e da nossa terra, a gente não espera mais que ninguém faça pela gente, sabe? E aí teve uma fala, foi até numa live da Tereza Cristina, que às segundas-feiras ela faz uma live autoral. Sim. E entrou uma menina poetisa periférica que ela fala o seguinte: o centro do mundo é onde eu tô. A partir da nossa comunidade que a gente espalha o conhecimento. A gente não quer buscar mais o conhecimento, a cultura, os padrões de fora. A gente quer levar a nossa consciência de comunidade, o nosso senso, o nosso saber para quem quiser consumir fora. Se não quiser, paciência, porque a gente está consumindo. Que Sabe? lindo. Então, é lindo. E assim, o meu sonho é que a gente consiga trazer isso através de lideranças jovens para Araras. Sabe? Maravilha. Eu, eu também me foge o nome dessa menina, mas tem uma, quer dizer, dentre muitos jovens maravilhosos que tem aqui em Petrópolis, criativos, artistas e poetas e de todos os gêneros, tem essa menina especificamente que eu tenho maior vontade de até fazer uma live com ela, porque eu tenho uma profunda admiração por ela. É uma menina é, que faz aquele. Eu sempre perco o nome, é Slam, né? O Islã Aquela. das Minas. Isso, nossa, mas assim, outro dia mesmo eu vi uma live dela com o Boff, que é o ilustre morador de Araras também, né? E, nossa, que menina fantástica. Muito jovem, mas assim, muito poderosa, sabe? Eu acho que eu já falei dela pra você. É, É, eu, eu, vamos colocar a referência aqui depois. A gente depois marca. eu vou botar, porque ela é ela é uma líder, né? Uma líder jovem aqui da cidade e que vale a pena ser conhecida, que é um desses casos, né? De pessoas que não querem sair daqui, gostam daqui, porque aqui é maravilhoso Sim, também, né? com Não que certeza. São Paulo, Rio, não seja maravilhoso, mas aqui também é, né? Com Então, certeza. E até falando daqui, de lideranças jovens e uhum, tudo, né, dentro da minha área de formação, que é a moda, tem um movimento incrível acontecendo aqui em Petrópolis, que é um movimento negro, é um movimento isso. cultural, que fala de moda e que fala de práticas de upcycling, ou seja, de reaproveitamento de matéria-prima, de roupa e tudo, para a criação de Uhum. novos produtos com design arrojado. Nossa, Né? Eu quero até maravilha. deixar a indicação aqui, que é uma marca chamada Relevo, da Juliana, e que dentro desse movimento tem a Camila, ela é jornalista, ela escreve também para o Jornal da Cidade, tem o Nego Preto, que é O Nego Preto, rapper, e que maravilhoso. maravilhoso. Então, É, assim, a gente tem que começar a trazer, fomentar isso, né? Na isso. verdade, assim, como eles mesmos falam, né? A gente não precisa dar voz para ninguém, a voz é deles. A É, gente tem que parar com essa mania de falar, ai, vamos dar visibilidade para tal pessoa. Não, ninguém é. vai fazer nada, né? A gente não Uhum. está fazendo favor nenhum. A gente está, na verdade, se alimentando disso, porque, Claro. né, se nutrindo dessa arte, dessa cultura, Uhum. eu acho que é incentivar as mudanças mesmo no mundo, Sim, né, Irene? E assim, o que claro. eu vejo muito, quando a gente está nessa escala de vergonha, a visão de mundo que a gente tem é de miséria. E essa visão de miséria faz a gente acreditar que a gente não pode fazer nada porque a gente não tem o suficiente. Aham. E aí eu queria trazer um pensamento que era assim, quando eu era pequena, eu ouvia muito uma frase que é assim: ai, pobre não pode ter um dinheiro que faz logo festa. O rico, quando tem. O rico não faz festa, não gasta o dinheiro dele com os outros.
né? Porque aí você vai, faz uma festa, ainda fica fulano falando mal do seu vestido, fala mal da comida, fala mal disso. Mas ali, eu fiquei pensando nisso depois, né, de grande, eu falei, gente, que é uma frase também que o Eduardo Marinho, que é um filósofo de rua, ele fala, né, ele abandonou tudo, ele era militar, abandonou tudo, estava fazendo faculdade, acho que de engenharia, e ele vai mendigar, ele larga tudo, vai mendigar. E ele fala que foi onde ele encontrou a maior abundância da vida dele, o maior senso de comunidade, Sim. o maior senso de solidariedade. Ele falou que nunca passou fome, porque tem um código, né, de cuidado um do outro. Exato. E aí eu parei para pensar, eu falei, talvez seja por isso que eu atendo tantas pessoas que têm uma classe social grande, têm um poder aquisitivo grande, e estão se sentindo miseráveis, porque não aprenderam a compartilhar. Sim. Não aprenderam a receber esse cuidado também. Porque o compartilhar não é só você falar assim, eu vou ajudar o Projeto Araras, vou dar um dinheirinho e fiz a minha parte. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você aprender a receber, porque você está recebendo o cuidado da natureza, está recebendo a capacidade de contemplar, né? Que talvez se não tivesse alguém cuidando disso, você não estaria tendo essa oportunidade mais. Exatamente. Né? Então, assim, não é favor, ninguém faz favor para ninguém. Né? Os trabalhos todos têm um custo, todos os trabalhos merecem ser bem remunerados. Exatamente. Então, assim, não tem diferença se a pessoa ela trabalha coletando lixo ou se ela trabalha sendo uma grande executiva. Para mim, o valor da pessoa que coleta lixo é muito maior, porque se ela não passar, a gente está frita. O que seria de nós sem os profissionais da limpeza? Pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Nossa. Enfim. E o Projeto Araras trabalha muito nesse sentido, né? Junto com a Condep. Sim. Poxa, um beijo lá para o seu Elias, que coleta os recicláveis, né? Então, a gente tem que agradecer muito. E também, eu sempre acho importante ressaltar, e a gente faz posts relativos a isso, tomar muito cuidado com o descarte dos nossos resíduos. Tenham carinho com os nossos profissionais, né, mana? Por favor, para eles não se machucarem, para eles não se contaminarem, né? A gente precisa ter essa visão também, né? No nosso feed tem alguns posts relativos ao descarte correto, né? Seguro para todos, tá? Desculpa te cortar, minha flor, mas eu não podia perder essa. Isso mesmo. Não, e dentro disso, eu não sei se alguém, provavelmente o Zeca e a Érica vão falar sobre isso, mas nessa história, né, do descarte de recicláveis e de lixo, gente, não existe lixo, né? Não existe lixo. Tudo que a gente gera de resíduo continua no mesmo planeta que você está vivendo. Não vai para Marte, não existe vai para além, não existe fora. Só que a gente só começa a ter consciência disso quando isso retorna de uma maneira impactante na nossa própria vida, que é o que está acontecendo agora. Né? A gente está vendo um monte de queimada, seca pra caramba. Isso vem de quê? Desmata, acaba a água. Né? Come boi, e o boi precisa de um pasto desmatado. Sim. Né? A gente favorece a cultura da monocultura, que é milho transgênico, soja transgênica, tudo isso. E isso é desmatamento. Então, vamos começar a consumir da região, sabe? As sementes crioulas. Tem tanta gente fazendo orgânico aqui na cidade. Sim. Né? Irene, a gente pode, até uma sugestão, fazer um post só dando dica de onde comprar orgânicos na cidade, daqui. Perfeito, anotadíssimo. Isso. E ainda voltando para a questão do lixo, né? Porque assim, quanto mais lixo emocional a gente tem, mais industrializado a gente come. Porque quando você tá triste, você não fala, vou comer uma maçã, porque eu tô triste. E deveria, né? Porque a maçã tem elementos que vão te deixar feliz. Exato, mas você não vai comer maçã, você vai comer o traquinas, vai comer ali uma porcaria que vai gerar lixo. Claro. Né? Tanto para o seu corpo quanto para a natureza. E tudo bem, então já que você gerou aquele lixo, começa a pensar, separa o alumínio para reciclar, o papelzinho separa para reciclar,
né? E o guardanapo que você limpou a boca, ali é rejeito, não tem jeito, não tem como reciclar aquele papel sujo. Mas Por pode isso ser que é compostado. importante, isso que eu ia falar, que Ah, aí vai ser desculpa o te... tema do Zeca, Ah, tá bom. Eu já fiquei né? Que ansiosa aí, porque eu sou alucinada por compostagem. isso. Aí a gente já vai falar da história das composteiras comunitárias que a gente quer criar aqui em Araras, né? Uhum. E acho que é muito importante isso. A gente que tem um matinho, mesmo que você não tenha uma composteira, cara, faz um buraco, taca no mato, né, o restinho de salada, não coisa Sim. cozida, porque vai gerar bicho, Aham. vai atrair rato e tudo. Mas assim, casca de cebola, casca de ovo, pó de café, isso tudo volta para a terra, né? Volta. E as Não plantas precisa gerar amam. rede. Pois é. A gente acabou mudando de assunto, né, Ah, Irene? mas são todos assuntos interessantes, mana. E eu acho que é tudo relacionado. Não tem É, assuntos que sejam diferentes, né? Todos são importantes, né? Estamos todos conectados. isso aí, isso aí. Gente, vocês querem saber de alguma coisa específica? Mandem pergunta aqui. Eu vi que alguém comentou alguma coisa e passou. Luísa, maravilhosa. Ó, o Jones Pobel. Projetos devem ser desenvolvidos sempre. Um bairro não pode deixar de ter projetos sociais. Isso Exato. mesmo, Jones. Se você ainda não é aqui um associado do Projeto Araras, se associe também para fazer parte dessa mudança. Sim. E dentro do tema dos produtores, né, da região, não só produtores de alimento, mas artesãos, né, pequenos comerciantes, pequenos produtores de várias coisas, né? Aqui em Petrópolis nós somos privilegiados pela criatividade, né, por um artesanato lindo. Então também procurar consumir de quem está perto, né? Assim, de quem faz uma arte legal, uma roupa diferente, né? Como você, por exemplo, que faz umas roupas maravilhosas, assim, É, sustentáveis, de tecidos incríveis, né? mas, Enfim. Irene, eu acho Hum, que vem justo disso, assim, a gente precisa educar muito, porque uhum, muitas vezes a coisa que é feita de uma maneira correta e justa, né, voltada para o comércio consciente, economia solidária, não é a mais barata economicamente. uhum, Então, dentro disso, eu não sei se tem, né, falta realmente em compreender isso de um nível mais assim profundo, mas hoje as roupas que eu produzo, a maior parte eu vendo para São Paulo, sim. vendo para Goiânia, Uhum, vendo no Rio. Por quê? Porque eu acho que, assim, agora um puxão de orelha aqui no Petropolitano é, essa política de querer o mais baratinho sempre, sabe? uhum, Querer muita uhum, coisa e o mais baratinho sempre e falar assim, ah, mas eu vou comprar isso fora que é muito melhor ou é muito mais uhum, barato. uhum. Né, eu vejo muito isso, assim, são pessoas que não aprenderam ainda a valorizar o tempo e o trabalho dos outros, Sim, né? Mas que valorizam o seu próprio tempo, o seu próprio trabalho. claro. Então, assim, você não consegue comprar uma roupa de R$ 20 achando, por exemplo, que uma costureira que fez aquilo ali está vivendo bem. Uhum. Não sobra, R$ 20 não sobra, sabe? Pagou o tecido. Aquela Quando pessoa ganha muito, né? centavos, É, claro. É, né? E com exatamente. certeza aquele tecido ali desse valor é o mais poluente, contaminador do lençol É. freático possível e É. provavelmente veio da China. Então Uhum. aumenta mais ainda o nível de carbono por causa É. do transporte. E a pegada ecológica, né? É, Produto que vem da China, olha o tamanho dessa pegada, né? De, de, pois é, de- Que eu acho até um tema que depois eu acho que eu vou fazer um post sobre isso. Eu tô tendo boa. ideias aqui. Mas essa coisa que você falou do tecido, eu acho que é muito importante porque a gente não se dá conta de quanto os certos tecidos são poluentes. Eu acho que você podia falar assim um tiquinho disso para quem está Tá. assistindo. Bom, vou dar uma pincelada muito rápida, porque a Ah, gente só tem sim. 10 minutos, Esse- né?
Que Tá, bom, pena. mas assim, basicamente a gente tem Uhum. 3 tipos de fibras Uhum. para fazer tecidos, né? As naturais, que aí entra algodão, linho, lã, seda. Seda não é aquela sedinha de poliéster, não. É seda natural do bicho da seda. As artificiais, que são de origem vegetal, mas que passam por processos químicos, tipo a viscose, né? Aí hoje, além da viscose, a gente tem o tencel, liocel e modal. Esses segundos que eu falei são os que são de processo limpo. A outra viscose, que é química, passa por um processo altamente tóxico, então não é uma fibra sustentável. E as fibras artificiais, que são de origem de petróleo, que são as mais práticas, que não amassam, que secam Uhum. rápido, São mais né? Roupa de baratas. biquíni. Aham. Mais baratas dependendo do mercado no período. Às vezes o Aham. algodão está mais barato e varia. Sim. Mas, né, então, essas fibras artificiais, elas são recicláveis se elas não são misturadas com outras fibras. As fibras químicas, né, essas que vêm de origem de petróleo, que são sintéticas, que é a maior parte das roupas que as pessoas usam hoje, né, roupa de ginástica, biquíni, lingerie, elas são recicláveis se não tiverem misturadas com outras fibras naturais, porque senão você não consegue reciclar. Uhum. E as fibras naturais também. Então, assim, quando a gente pega uma etiqueta de composição, se você olhar e tiver assim, 50% poliéster, 50% algodão, evita isso, gente. Porque aquilo ali, esse tipo de composição, quando você lava, joga microplástico no lençol freático, na lavagem, o que não acontece, por exemplo, quando você usa fibra de poliéster pura, porque aí é um filamento contínuo que não gera pedacinhos. Então, assim, Uhum. eu não gosto de demonizar as fibras sintéticas, porque são úteis para coisas específicas. Um casaco Uhum. corta-vento, você precisa que seja de uma fibra sintética, né? Uma Aham. roupa impermeabilizada, coisas específicas, né? Aham. Agora, a pele não respira, então elas são indicadas para o frio. Sim. Agora, a grande questão quando a gente fala de fibra natural, e de qualquer fibra, tudo você tem que pensar como foi feito. Porque hoje a Uhum. gente fala do algodão, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o algodão que a gente usa é transgênico. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que vem também da monocultura, do desmatamento, e tem um processo muito triste nisso tudo, é que as abelhas, elas não conseguem se reproduzir também, porque por causa do veneno, e a fibra daquele algodão, ela é tão modificada que os bichos não se alimentam mais daquilo também, Uhum. sabe? Uhum. É, a Débora tá aqui falando, ficou chocada como matam vários bichinhos da seda para fazer a seda, né? A fibra natural. É Aham. verdade, Débora, isso é uma grande polêmica. Para quem é do movimento vegano, não pode consumir seda natural. Quem não é, né? Quem pensa na sustentabilidade de uma maneira global, infelizmente ainda é a fibra mais limpa de se extrair, porque não pode levar veneno, não pode desmatar, e você tem que deixar o ambiente propício a receber insetos, porque o bicho da Uhum. seda é uma mariposa. Então elas se alimentam de amoras e das folhas da amoreira, então não tem descarte de nada. Mas sim, o Uhum. bicho ele é morto para poder extrair o fio. Uhum. Se perguntar para mim o que eu acho que existem crueldades animais sem condicionar, que são, né, muito graves e que a gente não luta por isso e que geram um impacto negativo para o meio ambiente, que a gente tem que se preocupar antes Do do que que isso. isso, claro. Sabe? Até porque quando a gente fala de uma cultura milenar, você não vai chegar para uma sociedade, por exemplo, do interior lá, daquelas comunidades na China, e Uhum. falar para eles, depois de, sei lá, 5.000 Milênios. anos, gente, você não, não vai fazer seda mais. Né? Claro. Que nem você não vai chegar num sítio ali em Minas Gerais e falar, você não vai mais comer porco. É. Né? Eu acho que a gente tem que, nesse momento, unir forças para atacar as coisas grandes, sabe? As Sim. monoculturas, os transgênicos, a indústria química que Uhum. envenena o nosso alimento e que vende o remédio depois, né? Exato. Sim, Então, eu acho que o claro, foco é esse. claro. É. Maravilha, mana.
Inclusive, esse tema da moda foi do nosso festival do ano passado, que foi maravilhoso, né? É, Também. é, Bom, verdade. a gente tá, infelizmente, com 4 minutos só. Então, eu queria que você encerrasse aqui, fizesse um encerramento pra gente, falando o que que a gente, assim, no nível pessoal, né? A gente pode fazer? Quais ferramentas, assim, primordiais, assim, que você, se você consegue falar isso em só 4 minutos, que dica que você dá pra gente enfrentar, assim, com um pouco mais de alegria, esses desafios que estão aí à frente? Tá, eu fiz até um post, acho que foi ontem ou anteontem, Hum, falando bem sobre isso. Que foi o seguinte, eu estava extremamente triste por conta da grande queimada, das hum, grandes queimadas que estão acontecendo. E aí eu parei ali na rede, assim, fiquei olhando a natureza um pouquinho. E eu falei, cara, aquele passarinho que tá ali não tá triste, ele tá trabalhando igual um louco. uhum, Aquele outro que tá ali, ele nunca percebeu ou parou para reclamar porque estava queimando outro espaço. Então, eu acho uhum, que nesse momento, mais do que nunca, é a gente parar de reclamar, por mais alarmante que seja a situação, mas é a gente agir. Porque uhum, de reclamação o mundo está cheio, e de agentes de transformação o mundo está vazio. Então, uhum, assim, na hora que você está ali naquela inércia reclamando, você está sendo conivente com isso. Na hora que você levanta e fala, não posso fazer nada. Posso, por exemplo, fazer uma hortinha na minha varanda. uhum. Eu já vou evitar comprar um monte de coisa, Claro, né? Então, claro. é o que dá, gente. Eu vou, por exemplo, apoiar o Projeto Araras ou outros projetos que eu acredito, que eu sei que são Uhum, idôneos e que fazem um trabalho limpo, um trabalho transparente. É isso, sabe, Irene? Assim, a gente não está uhum. mais no momento de ficar reclamando. Isso aí é quando a gente era criança, que chorava para mamar. Sim, Agora não vai sim. vir ninguém com a mamadeira para gente dar alimento. Não, A a gente gente tem é que que tem que produzir, fazer. Tem né? uma, uma frase assim que eu gosto muito, que eu falo muito para eu falo muito para mim, assim, para eu me autoconvencer, né? Que Capricorniano é perfeccionista, que é um defeito, né? Minha irmã que sempre fala isso, ela tá assistindo, ela vai concordar. O feito é melhor do que o perfeito, né, mana? Com certeza. Né? Então, assim, a gente não pode ficar esperando as condições perfeitas porque elas não existem, na verdade, né? Nunca, Nunca nunca. existiram. Ó, Isso você nunca vai ter uma formação suficiente, você nunca é. vai ser bom o suficiente, Uhum, sabe? O suficiente, na verdade, é o que dá, é hoje. Com o exato, que eu tenho hoje, né? Parar de achar que, quando der tal coisa, não. Com o que eu tenho hoje, com as ferramentas que eu tenho hoje, com o que eu sei hoje, o que eu uhum, posso fazer? Por mim, exatamente. para começar, né? Por mim, para sair Uhum, desse marasmo e dessa inércia adoecedora e pelas pessoas ao meu redor depois. Né? Primeiro a gente uhum, tem que estar bem, né? claro, E penso muito que tem a ver com isso, assim, com esse autocuidado e cuidado com a terra que a gente vive e com as sim. pessoas, né? Uhum. Maravilha. Delícia de conversa, Querida, mana. deixar a gente fala o dia inteiro, né, E Irene? não é? E não é? Mas é tão bom, né? É tão bom. Com certeza.